A grande tribulação na Bíblia tem seus versículos definidos por Deus. Cabe achá-los para termos a revelação da palavra. Assim sabemos se Jesus vem antes da grande tribulação e se a igreja será arrebatada antes ou depois da grande tribulação. Resumindo, o arrebatamento é antes ou depois da grande tribulação. Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e hoje nós vamos falar um assunto muito interessante para os cristãos, para que saibamos em que tempo é o tempo da grande tribulação, já que Jesus nos disse que é um momento de grande angústia. Então hoje nós vamos entender que momento é esse através da palavra de Deus. Vamos lá então. Queridos irmãos, é extremamente importante para a igreja saber perfeitamente a base do fundamento cristão, e a tribulação tem o seu pilar entre esses fundamentos. A grande tribulação é definida com o termo bíblico que descreve o período que antecede a volta de Cristo e o que ocorre na metade do final do período de 7 anos, período esse de muita aflição sobre o povo daquela época. E nós vamos ver um profeta que vai nos falar da grande tribulação. No ano de 538 a.C., o profeta Daniel foi levado cativo à Babilônia, de onde profetizou vários assuntos acerca do tempo do fim, e entre eles a grande tribulação, que virá nos últimos dias. E nós vamos fazer um resumo bem rápido de Daniel, para não ficar muito extenso o nosso vídeo. Aqui em Daniel 10, 11, a partir do 28, você vai começar a entender a última semana de Daniel, o que ele nos deixa de grandioso para a nossa vida. Ele diz que surgirá um homem vil. Então tudo começa, essa última semana começa com esse homem vil. Queridos irmãos, quando surgir o anticristo, nós estamos na última semana. E seu coração será contra a aliança. Paremos aí. O coração do anticristo é contra a aliança. Porque esse homem, ele é a manifestação da semente do mal. Ele é a manifestação de Satanás. Porque ele vai se manifestar para fazer todos os desígnios de Satanás. Então ele é contra a aliança. Irmãos, o que é ser contra a aliança? No passado nós sabemos que Abraão tinha uma aliança com o Senhor. Ele era um homem aliançado com o Senhor. Hoje nós somos aliançados com o Senhor, com o nosso Jesus, com o nosso Messias. Nós somos aliançados com eles. E essa aliança nos faz estar debaixo dos seus desígnios, debaixo do seu querer, da sua vontade. Então nós estamos alinhados ao Senhor por uma aliança, pelo sangue derramado na cruz. E é contra essa aliança que nós temos com o Senhor que virá o anticristo. E continuando um pouquinho, diz: sairá forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desolada. Queridos irmãos, esse anticristo, ele vem para profanar o santuário. Muitos irmãos, eu sei que dizem, há de ter um santuário lá em Jerusalém, o templo tem que estar lá em Jerusalém. Irmãos, o templo está lá em Jerusalém.
e o anticristo profanar um templo de parede, um templo de materiais perecíveis, não vai nos fazer diferença alguma. Mas quando olhamos para a palavra, entendemos que ele vai profanar o santuário. Quem é o santuário de Deus? Senão você e eu. Hoje nós somos o santuário do Senhor. Nós somos o santuário de Deus, pedras vivas. Então, quando diz que ele vai profanar o santuário, aqui o santuário que ele vai profanar. Porque a palavra diz que para nos santificar, que esse corpo é templo do Espírito Santo. Então, ele não joga de bobagem, ele não vem à toa, ele quer isso aqui, ele quer o seu templo, ele quer o templo onde o Senhor habita. O Senhor habita em nossas mentes, no nosso coração. E é este lugar que o anticristo quer, o santuário do Senhor. E ele vai tirar o sacrifício diário. Então, o que é o sacrifício diário? Hoje é a nossa adoração, é a nossa pregação. Lá em Apocalipse diz que temos que tocar trombetas e anunciar a palavra. Diz assim para João: come o livrinho, porque é necessário profetizar de novo. E quando nós começamos a olhar aqui, nós vamos ver aqui no versículo 32 que diz assim: e aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Então aqui ele está falando que é um povo que vai violar o concerto e vai seguir esse anticristo. Vai ter um povo que vai violar a aliança que foi dada ao Senhor e vai seguir com ele. Mas há um povo que vai se esforçar, que vai fazer proeza. Então esse povo do fim, eles vão fazer sinais e maravilhas, porque eles vão profetizar pela última vez sobre a terra. E isso me liga a Joel, que diz que nos últimos dias será derramado sobre o povo o Espírito, será derramado aquele azeite sobre todo o povo, e o povo vai profetizar visões. Então, esse povo que conhece o seu Deus, ele vai se esforçar. E se você ler um pouquinho, vai dizer assim: e os sábios entre o povo ensinará muitos, porque no final terá um povo que vai ensinar, vai ter um povo que vai falar: não caia, não vá, é o anticristo, é o antimessias, ele vai alertar o povo e vai gritar, porque não vai estar de acordo com o que o anticristo vai fazer. E nós sabemos, pelos estudos que até aqui tivemos, que o anticristo é um filho, e o anticristo é um descendente de Esaú. E ele vai dizer que Jesus não é o filho de Deus. Jesus pode ser um profeta qualquer, mas filho de Deus, nunca. E todos aqueles que quebrarem, violarem o concerto e disserem que Jesus não é o Filho de Deus, vai ser amparado por ele. E ele voltará e atenderá os que tiverem desamparado o santo concerto. Então, aqueles que desampararem o santo concerto, vai ser amparado por ele. Mas aqui diz assim: por um tempo determinado, porque ele não prosperará. E esses que forem com ele também já têm o seu encontro marcado. Os que forem com ele têm o seu encontro marcado no final, que não é nada bom. Então, nós estamos vendo
que vai ser tirado esse sacrifício. Então o sacrifício é esse, as orações não poderão ser feitas, não poderá ser pregada a palavra de Deus, porque ele vem para velar isso, ele vem para selar, para silenciar o povo de Deus. É isso que é essa abominação. E muitos vão violar a aliança, muitos vão violar o concerto, porque não conhecem o seu Deus. Mas nós nos tornaremos fortes e ativos nos últimos dias, nessa última semana, porque é a última semana de Daniel. Porém, os 3 anos e meio da semana é a semana em que a igreja, em que o povo de Deus está profetizando. Mas aí nós temos a última semana, e Daniel diz assim, ó: e ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aqueles que vivem eternamente, que depois de um tempo e tempos e metade do tempo, e quando estiverem acabado de destruir o povo do santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então, a tribulação, ela surge em 3 anos. Então, a tribulação, ela surge 1 tempo, 2 tempos e metade do tempo, que são 3 anos e meio. Então, a tribulação, ela vai durar 3 anos e meio. E ainda com aquela palavrinha que o Senhor diz, que vai abreviar o tempo por causa dos eleitos. Então, ainda por causa de nós, o Senhor ainda vai abreviar esse tempo de angústia. E aqui no 12 diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Sabe por que todo aquele que tiver com o nome escrito ali no livro da vida será livre? Porque está escrito que antes dessas coisas começarem, o Senhor vai mandar selar o seu povo. O povo do Senhor será selado. Esse óleo precioso será derramado sobre o povo do Senhor. Então, muitas vezes a pessoa fica olhando para o fim dos tempos, as profecias da tribulação, e as pessoas ficam com muito medo. Mas quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo que o fim dos tempos será um dia de angústia, mas o Senhor diz que nós seremos provados. Nós seremos provados para sermos embranquecidos aqui. E alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Então o Senhor estará usando esse anticristo, esse momento, para levantar seu povo, para engrandecer o seu povo, para que o seu nome seja engrandecido em nós. Então a tribulação, o povo de Deus vai passar pela tribulação, sim. E nós vamos ser fortes, ativos. O Senhor diz que vai nos embranquecer, que haverá justiça, que será a mão dele sobre as nossas vidas. E aí quando a gente continua aqui, a gente diz assim: e acabando de destruir o poder do povo dos santos, todas essas coisas serão cumpridas. E aqui, irmãos, nós vamos ver aqui: e eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele diz: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. Irmão, tem muitas coisas aqui que o Senhor mandou selar, porque se o Senhor revela, o inimigo, ele fica sabendo e ele usa contra nós. Então tem coisas que estão seladas, mas tenha certeza que o Senhor, no momento certo, vai revelar a grandiosidade dele. E aí a gente vai olhar e falar: meu Deus, esse é o meu Deus. Esse é o meu... Então, irmão, a tribulação, ela está ali
no final dos 7 anos, na última metade dos 7 anos, que é 3 anos e meio. Então, a tribulação está ali ligada a 3 anos e meio. Então, isso no final da última semana de Daniel. Então, irmãos, a tribulação, ela ocorre na última semana de Daniel, na metade, no final, nos 3 anos e meio finais. E ainda não sei como, porque o Senhor manda selar algumas coisas. Só sei que ainda tem algo a ser abreviado nessa semana. Eu só sei que ainda vai abreviar por causa dos eleitos. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.